Começou. Tá bom? Tá funcionando já? Tá. Tá bom, gente. Boa noite, viu? Tem umas pessoas na minha tela, tem um ar-condicionado, tá tudo certo, viu, gente? Sejam todos bem-vindos em nome de Deus Jesus. E vamos começar mais uma live, que nós temos que nos preparar, tá? Melhor para as nossas reuniões, para que a gente consiga. Não é questão de entendimento, viu? É questão de a gente usar isso na nossa vida do dia a dia, na prática. Eu estou dizendo isso porque no WhatsApp, fora do grupo, no particular, o pessoal tem demonstrado bastante dificuldade aí com a mediunidade. E muita coisa que pode ser feita, a pessoa não faz porque acredita, né, que não conseguiria fazer. Ou, por outro lado, não acredita em si mesmo. É por isso que nós marcamos esse tema sobre o tempo que nós temos de existência de espírito, tá bom? Que Deus Jesus ampare e proteja todos, sejam todos bem-vindos, em nome de Deus e em nome de Jesus. Estão todos bem? Muito bom. Olha só, nós sempre pedimos para vocês participarem, é importante. A questão principal é o seguinte, o espírito, ele começa um tempo de existência, muito tempo atrás, tá bom? Milhões de anos, nós demoramos muito tempo para conseguirmos nos tornar espíritos, tá bom? Quando nós passamos do mundo, do reino animal para o reino animal racional, que a gente acabou apelidando de hominal, né? Nós demoramos muito tempo, tá? Em cada reino ali atrás, mineral, vegetal e animal, nós ficamos em torno de 1,3 bilhões de anos. É provável que a maioria de nós não tenha se originado como espírito aqui na Terra, tá? Isso segundo o Livro dos Espíritos. Então, quem acompanha, quem estuda, quem lê, ou quem pelo menos ouve, tá, o Livro dos Espíritos, lá naqueles audiobooks do YouTube que a gente costuma mandar, vai ter a oportunidade de entender melhor isso, porque lá tem muito mais informação. E é necessário muito mais tempo do que esse espaço de tempo que nós temos aqui para falar sobre um assunto tão especial. A maioria de nós não começou como espírito na Terra. Mas por conta de que espíritos velhos, espíritos que existem há muito tempo e que vieram de outras esferas, por conta de nós termos um conceito meio que sublimar isso aí, uma coisa muito grande, muito enorme e tudo mais, as pessoas nos centros espíritas costumam dizer que nós somos daqui mesmo, que nós estamos aqui para sofrer, aquele blá 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 de sofredor de sempre, tá? Com essa história de que nós estamos aqui no mundo de prova e expiação para sofrer, o que acontece? Poucas pessoas, principalmente no meio espírita, acham que na verdade estão aqui para ajudar os outros. Ou seja, existe uma confusão, tá? Existe uma grande confusão. Como todo mundo na Terra vai passar por dificuldade, porque aqui é um planeta em que o corpo material ele é muito grosseiro. Entendam bem. O corpo que nós usamos na Terra, o corpo de carne, ele é muito grosseiro. E ele tem certas exigências, tá bom? Nós temos necessidades por conta de um corpo orgânico. E essas necessidades vão acabar nos causando vários problemas. Vão aparecer várias dificuldades na nossa vida encarnada, na Terra. Mas não significa que você veio aqui para sofrer. Presta bem atenção à diferença disso. É um mundo de provas e expiações, mas isso aqui não é o purgatório. Provas e expiações são planetas em que nós viemos para lidar, primeiramente, com as necessidades do corpo de carne. Isso é um complicador, você tem que lidar com a matéria.
E aí, como nós temos aqui muita gente que quer ganhar a vida a qualquer preço, porque ele não se lembra de nada antes dele vir para cá, como nós estamos envolvidos com milhões, com bilhões de pessoas que querem ganhar a vida a qualquer preço, nós acabamos achando, ou, digamos assim, distorcendo essa informação de mundo de prova e expiação, chegando a uma conclusão triste de que todo mundo que veio aqui veio para sofrer. Isso é uma besteira, tá, gente? Por exemplo, um espírito como o Chico Xavier, quando veio para cá, vocês acham que ele sofreu? Todo mundo aqui deve saber mais ou menos como foi a vida de Chico Xavier. Nasceu muito pobre, numa região muito ruim, afastado de tudo, lá na roça, teve um problema lá de madrasta, pai dele que não sei o que era um caixeiro viajante, um vendedor que ia daqui para lá, devia ter 2 famílias. Vendedor de bilhete. Ele vendia bilhete de loteria? Isso. Eu sei que ele ia para tudo quanto é canto, andando lá. E ele acabou arrumando uma mulher aqui, outra mulher ali, filho para cá, filho para lá, e o Chico, em determinado tempo da sua infância, ele teve uma infância muito difícil em termos materiais, né? Alimento, moradia, roupa, escola, essas coisas. Agora, tudo bem. Então nós temos aí um exemplo de como é as necessidades de um corpo de carne. Presta atenção no Chico Xavier. Vocês acham que o espírito de Chico Xavier viveu em sofrimento? Um espírito igual ao do Chico Xavier, vocês acham que sofreu aqui na Terra? Porque, veja bem, um espírito como Chico Xavier, a gente chama de espírito superior. Para a gente ter uma ideia e ter isso de uma forma didática, nós temos espíritos que estão em sofrimento, encarnado e desencarnado, porque lidam equivocadamente com a matéria e acaba ficando dependente da matéria. Ele fica em sofrimento, tá? Depois, para classificar de uma modo mais fácil, nós temos os espíritos que estão em situação melhor, que têm facilidade de lidar com a matéria e não se prende a ela e não fica em trevas. Nós chamamos esses espíritos de espíritos iluminados, tá? Aquele cara que se desprende da matéria com facilidade. Por exemplo, quando ele desencarna, ele não fica vagando por aqui, preso nas coisas que ele tinha. Casa, carro, preso na família. Ele é um espírito iluminado. E temos os espíritos superiores, aqueles que a gente percebe que são muito diferentes da grande maioria do pessoal. Então nós vamos chamar esses caras aí de espírito superior. O Chico está enquadrado, teoricamente, como espírito superior. Quando você chega a espírito superior, a gente não tem patamares, tá? Para dizer em que andar o cara anda, em que estágio ele já está. Ele é um espírito superior. A gente não sabe dizer se ele já está quase puro ou ele está começando o estágio de superior. Isso, para nós, é interessante saber o seguinte: espíritos superiores, espíritos iluminados, não são daqui. Tá? Eles escolheram vir para cá para ajudar os outros. A questão é a seguinte: não tem espírito iluminado, espírito superior, que seja um espírito que está existindo, que existe há pouco tempo. O espírito que existe há pouco tempo, quando a gente fala pouco tempo, são milhares de anos, ele não alcança esse patamar, dificilmente ele consegue chegar tão alto em pouco tempo. Então a gente chama ele de espírito novo. O espírito novo é aquele camarada encarnado que não está ligado a Deus, não está ligado a Jesus, ou ele está meio equivocado com essas coisas de Deus e Jesus, que acredita ainda em céu e inferno, que, sabe, nós somos os caras escolhidos por Deus, os outros só não prestam, esse tipo de coisa, tá bom? Eles estão, ele vem desde aquele camarada que não está nem aí para Deus e Jesus, até aquele que está aí para Deus e Jesus, mas de forma equivocada. Uma forma bem equivocada mesmo, tá?
Os que têm um pouco mais de noção não conseguem reencarnar sem se ligar a Deus Jesus. Esses são classificados como mediana evolução. Tá bom? Então tem o novo, mediana evolução, e aí tem o velho, o espírito velho. Essa classificação é devido às experiências. E a gente só adquire experiências com tempo de existência. Quanto mais tempo a gente existir, mais experiências nós vamos ter. Mais o psiquismo se forma e a gente vai melhorando, vai progredindo. Então o espírito velho, a gente diz que ele tem condições diferenciadas. Tá bom? A questão principal é o seguinte: se o espírito novo pode ser, digamos assim, quando encarnado, ele pode ser um camarada que só usa o corpo físico, ele não usa muita inteligência, parece que ele não tem muita inteligência, ele não está ligado a situações de cultura, de intelecto, de ciência, de pesquisa. É aquele cara grosseiro, tá? Aquele que trabalha, faz trabalhos manuais, pesados. Né? Isso não é uma regra fechada, tá? Porque tem gente que está lá e escolheu estar lá, tá? Tem outros que não sabem fazer outra coisa, não tem interesse em desenvolver, não vai estudar nunca, não vai para a escola nunca, e ele vai continuar desse jeito. Não por causa das condições, é porque ele não quer. Tá certo? Ele não vai atrás de melhorar a inteligência e ele está num estágio muito abaixo do mediano evolução. O mediano evolução, ele já tem mais atividade intelectual do que bruta, do corpo físico, tá? E ele tem ligação com Deus Jesus, mas de uma forma não muito clara, é uma certa confusão. Mais ou menos como eu falei para vocês, de espíritos que estão na religião, mas ainda não entenderam muito bem as coisas. Eles são até médiuns, mas ainda não entenderam o que é mediunidade. Ao contrário, eles acham que mediunidade é um castigo. Tá? Aí ele pode até conhecer o espiritismo, ter contato com o espiritismo, mas ele acaba confundindo tudo. E aí nós entramos nesses camaradas que acham que a vida na Terra é uma vida para sofrimento. Por exemplo, nós já falamos isso várias vezes, mas vamos lembrar. Médiuns há em grande quantidade, milhões mesmo, que acham que quanto mais mediunidade você tem, mais mal você fez nas vidas anteriores. Olha o tamanho do desconhecimento. Né? E aí nós lembramos as mediunidades de Chico Xavier. Então veja o tamanho do Chico Xavier, a quantidade de mediunidade dele, e se quantidade de mediunidade, tipo de mediunidade, fosse castigo por problemas causados em vida anterior, né? Você não teria um Chico Xavier com tanta mediunidade como ele tinha. Aliás, ele tinha mediunidade que a gente até nem conhece. Né? A graça acabou de chegar. Muito bem. Então, primeira coisa, mediunidade não é castigo. A quantidade, ou os tipos de mediunidade que a pessoa tem, em número, em grau, etc., não é sinal de que fez mais mal do que o outro que tem uma mediunidade só. Isso é um absurdo. Tá? Seria dizer que Chico Xavier é o capeta, porque ele tinha tudo que a gente imagina e outros que a gente nem conhecia. De forma que ele abraçava o cachorro ficava bom. O cachorro ficava curado só dele pegar o cachorro no colo. Uma vez ele pegou o cachorro no colo, o cachorro ficou curado. Ele curava as pessoas à distância. Então, veja bem. Nós estamos falando de um espírito superior. O espírito de mediana evolução, ele já tem mediunidade. Mas a maioria tem isso como um castigo. Tanto que eles vão na casa espírita, sabem, já leram, já viram alguma coisa, já foram em reuniões e ele quer deixar a mediunidade. A primeira coisa que ele quer fazer na casa espírita, tirar aquele espírito que está perdendo. Ele não quer saber disso. Você precisa tirar essa pessoa da minha casa, esse espírito de perto de mim. Segunda coisa que ele quer, é deixar a mediunidade dele na casa espírita. Então olha o tamanho do desconhecimento. Quando eu falar em ignorância, não é no sentido de um cara ignorante de cavalo, tá? Conhecimento
pode apelidar assim por falta de vocabulário, de dons mediúnicos. Né? Então, mediunidade é um castigo, nós estamos numa terra de sofrimento e expiação porque fizemos muito mal, etc, etc, etc. Eu conheço um monte de gente do nosso meio que você vai trabalhar na casa espírita, ele não tem um perseguidor. Não tem nenhum perseguidor no médium. Você só trata de espírito que está em sofrimento, precisando de ajuda. Não tem ninguém perseguindo ele. Então, como é que você explica isso? E não é um ou dois, tá? Médiuns assim. Muitos médiuns assim. Que você vai trabalhar com ele, ou ele vai na casa espírita, você vai cuidar dele em outra mediunidade. Você fica ali trabalhando com ele 5 anos, 10 anos, trabalhando com a pessoa, e você nunca cuidou dele, na mediunidade dele, ou em outra, de um espírito que tivesse perseguido ele. Que ele tivesse dívida espiritual. Então, como é que funciona esse negócio? Eu estou aqui porque eu tenho muita dívida? Não, eu estou aqui para fazer o seguinte, gente. Eu estou aqui para acertar algumas coisas que eu preciso acertar. Tá bom? E provar que eu aprendi outras coisas. Então, eu tenho problemas no passado? Todo mundo tem problema no passado, seja da encarnação anterior, ou de 10 anteriores, ou de 20, ou de 100 anteriores. Isso aí, esses tratamentos espirituais não são necessariamente você vir para cá, para o planeta Terra, porque você tem que sofrer. Entenda bem. Dá para entender que nós estamos aqui porque para cuidar desses assuntos, primeiro, a maioria das vezes, esses espíritos que nós tivemos problema no passado longínquo, ele precisa de mediunidade para a gente cuidar dele, concorda ou não? Vamos dizer que é um espírito que eu tive um problema há 500 anos atrás. Antes de eu reencarnar, eu sei que ele está desencarnado em sofrimento. Tá certo? O espírito que está desencarnado em sofrimento, em trevas, o mentor, os mentores, não conseguem tratar dele no mundo espiritual. Não consegue se aproximar. Tá? O pensamento dele, material, não permite que eles envolvam ele em pensamento. Lembra do nosso lar? Aquele monte de espírito no umbral? Os caras iam lá fazer um resgate e chamavam os outros, ninguém queria. Eles não conseguem ouvir, eles não conseguem entender o que aqueles caras estão falando, eles não sabem nem quem são. Eles só sabem que é um pessoal que veio num facho de luz, mas não sabe para onde vai, não quer saber daquilo. Ele está cristalizado a mente dele. Tá certo? Então, se você imaginar que tem um camarada, qualquer pessoa, uma mulher, com quem você gostaria de acertar algumas pendências, mas de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás, e você descobriu isso quando você estava desencarnado na colônia, você fala o quê? Como que eu vou acertar isso? A pessoa do jeito que está, ela não vai reencarnar. Tá certo ou não? Não reencarna. Ela precisa de ajuda. Se ela não reencarna e continua precisando de ajuda, e os mentores não conseguem acessá-la para cuidar dela, porque ela nunca vai pedir ajuda a Deus, tem 1000 anos já, presta atenção, é um exemplo. O que você precisa fazer para ajudar aquela pessoa? Que muitas vezes é uma pessoa querida. Tiver um problema, mas é uma pessoa querida, amada daquela época. O que você vai pedir? Vou reencarnar. Porque na carne tem trabalho mediúnico. Então perceba, você reencarna, porque aqui tem trabalho mediúnico, para cuidar de uma pessoa querida, que provavelmente está perdida por aí, sofrendo, até pensando que você o abandonou. Ele não tem ódio de você. Né? Mas em determinado momento, por exemplo, eu saí do Sinédrio, em Jerusalém, para seguir Jesus, ou a turma de Jesus. Eu fui transformado em inimigo, percebe? Eu não fiz mal a ninguém do Sinédrio, só fui viver minha vida, fui embora para o outro lado. Olha, bastou isso para ter um monte de gente que me transformou em inimigo, porque todos eram inimigos dos cristãos. Mas tinha gente que era meu amigo. Ele passou a ter um sentimento por mim de ingratidão, de eu ser ingrato, porque ele tem na mente dele que eu o abandonei. Compreende? Eu não prejudiquei, não roubei, não matei. Então veja como é diferente. Aí o que eu faço? Eu descubro
que o Rabi fulano de tal, né, ainda está na escuridão, nas trevas. Eu já fui várias vezes para a colônia, já reencarnei, já voltei, e esse camarada não reencarna nunca. Olha, eu gostaria agora de ajudar o fulano, porque ele acha que eu abandonei, né? A gente tem uma pendência aí. Uma pessoa que pensa mal de mim e eu não fiz nada. E como é que faz? Eu não consigo me aproximar dele, ele não me ouve nas trevas, tá certo? Ele precisa reencarnar. Então tá bom, então eu vou reencarnar na Terra onde tem trabalho mediúnico. E certamente um dia ele vai ser trazido na reunião mediúnica para eu conversar com ele, para ele despertar, voltar para a colônia e reencarnar de novo. Então veja como a gente interpreta a encarnação na Terra de um modo absurdo. Quer dizer, tudo que eu tenho que fazer na Terra é resgatar mal que eu fiz para os outros. Não, gente. Por exemplo, vocês já me conhecem bem, mas o Adalberto, o Júnior, Marli, a Graça, esse pessoal que trabalhamos junto há muito tempo me conhece melhor. Eu tenho um monte de gente me perseguindo da igreja de Roma. Tá certo? Um monte de gente que quer que eu desencarne, que quer que eu adoeça. Qual mal que eu fiz para eles? Nenhum. Eu só escrevi um livro. Entendeu? Eu nunca fui lá e prejudiquei a família do cara. Eu só escrevo livros. Eu escrevo textos, escrevo livros. Há centenas de anos eu faço isso. Desde quando a gente escrevia no coro. E eu tenho um monte de gente que é minha inimiga. Não porque eu a odeio. Eles me odeiam pela escolha que eu fiz. Isso é uma coisa real, tá? Na prática, digamos assim, verídico. Então toda reunião, praticamente toda reunião é relativo, mas praticamente toda reunião eu trato de alguém que me persegue e que depois a pessoa reconhece. Muitos deles falaram assim, olha, na verdade, depois que eles estão bem, eles falam assim, na verdade eu vou te confessar uma coisa. Eu sabia que a gente estava fazendo coisa errada. E eu queria ter tido a coragem que você teve. Porque eu não fui com medo de morrer. A maioria deles tem esse tipo de direcionamento na conversa. Não foram, não saíram da igreja, não saíram do sinédrio, não escolheram outra coisa por medo de ser morto pela igreja, pelo sinédrio mais para trás. Então, não é assim que funciona. Então, você pode ter vindo para cá, você mesmo que está olhando para mim, você que está me ouvindo, você pode muito bem ter vindo para cá, não porque você tem dívida, porque você fez mal a alguém. Você veio para cá para ajudar alguém, desencarnado principalmente. Por que eu estou falando que principalmente desencarnado? Porque você é médium. Compreende? Se você tivesse apenas alguma pendência em questões materiais, você poderia vir para cá sem ser médium. Você poderia reencontrar uma pessoa encarnada e dizer assim, olha, essa pessoa que foi minha tia no passado e deu tudo errado, então eu escolhi, não sabia que tinha escolhido, mas eu escolhi vir para cá. Isso me foi dito numa reunião mediúnica, eu não sou médium, mas eu vim para cá e me contaram que essa pessoa tem problema com ela porque eu vim aqui para acertar minhas contas com ela. Tá certo? Pode acontecer? Pode acontecer. Numa reunião que nem a nossa, a gente não vai falar isso nunca, porque senão a pessoa vai ficar louca, né? Ela vai achar que não pode nunca se afastar dessa pessoa porque ela tem um resgate para fazer. Não é assim que funciona. Tem coisa que a gente não deve falar. Resolve o problema e não fica perguntando muita coisa nem explicando outras. Agora, por que você é médium? Em primeiro lugar, porque você é, no mínimo, de mediana evolução, certo? Já explicamos, espírito novo, mediana evolução e espírito velho. Com mediana evolução, você já cria condições de ser médium. No seu organismo, quando encarnado, você vai ser médium, porque a sua glândula pineal já tem a sustentação do seu psiquismo suficiente para você suportar informações do mundo espiritual e trazer para as pessoas aqui encarnadas. Você encarnado, trazer informação do mundo espiritual para nós. Isso é mediana evolução. O espírito velho já faz isso há milhares de anos. Então ele tem muita experiência com mediunidade. Ele tem muita experiência com o mundo espiritual. Por isso que o Chico Xavier, com 4 anos de idade, já falava com a mãe dele, né, Adalberto? 4 anos? 4 para 5. Com 4 anos de idade, ele falava com a mãe dele, sabendo absolutamente, com totalidade de certeza, ele tinha que a mãe dele estava desencarnada. Quer dizer, para ele era normal o mundo espiritual. Então ele vivia
mais do que com um pé no mundo espiritual. Ele vivia mais no mundo espiritual do que no mundo material. Como é que o cara faz para viver mais no mundo material, mais no mundo espiritual do que material? Como que é isso? Ele está encarnado. Lembra bem a vida que Chico Xavier teve. Lembra? Você vai perceber que ele trabalhava na matéria apenas e tão somente, com muito esforço, aliás, para suprir a necessidade material dele. O cara não tinha ambição nenhuma de comprar uma casa linda, né? Ter uma fazenda, essas coisas todas que a gente pensa aqui durante a encarnação. Veja como ele não tinha essa ambição. Ele tinha o suficiente para viver, comia, bebia, vestia, não tinha mais um par de sapato, porque só tem 2 pés, tá certo? E ainda sobrava dinheiro para ajudar o pessoal da favela. Ele era um funcionário público que talvez não ganhasse nem um salário mínimo. Se é que na época dele já existia essa conotação, essa coisa da lei do salário mínimo. Então, o que esse cara veio fazer aqui? Ele não veio fazer mais nada do que ajudar. Ele teve a vida inteira encarnada para ajudar. Mas ele também tinha um emprego para sustentar o corpo de carne. Só que ele vivia na carne. 2/3 ele vivia no mundo espiritual e 1/3 ele vivia aqui. É um cara que tratava do espiritismo desde criança, todos os dias. Né? Eu trato de assunto espiritual, de espiritismo, todos os dias. Mas eu faço isso há 20 anos. Ele fazia isso desde criança. Tá certo? Então, como é que funciona essa situação? Por que nós estamos falando de tudo isso? Vocês acham que vocês vieram de outro planeta? Quem acha que veio de outro planeta? Adalberto, Júnior. Quem mais? A Jalene sumiu na minha tela, não estou vendo se ela está dando positivo. Positivo? E a Graça, que está ali escondidinha? Ela deve estar lá no sofá da casa dela. Se não quiser fazer positivo, liga isso. Você também acha que veio? Tá. A Marli está lá com a dona Inês, a Milena deve estar recebendo visita no quarto. Das pessoas que levantaram positivo, de que vieram de outro planeta, vocês acham que vocês vieram de um outro planeta inferior? Ah, Miriam, vocês acham que vocês vieram de um planeta inferior à Terra? Quem acha que veio de um planeta inferior da Terra? Tá. A Miriam, a Jalene, só vocês? Tá. Agora vamos lá. Vocês vão ter que ligar o microfone, as duas, tá? Que deram positivo para o mundo inferior. O mundo inferior à Terra, o que é? Nós estamos no mundo de prova e expiação. Um mundo inferior ao da Terra, para vocês, o que é? Miriam primeiro, que ligou. Primitivo. Pois é. E a Jalene? Também, eu acho que é um mundo primitivo, com muito mais dificuldade, sei lá. Vamos mais explicar expiações, então. Essas coisas. Tá certo. O mundo primitivo seria, o que nós estamos querendo entender é o seguinte, que na encarnação anterior, tá certo? Na encarnação anterior, você veio de um mundo inferior ao da Terra, é isso? Ou você já está na Terra há muito tempo? Eu acho, na minha opinião, eu acho que eu já estou na Terra há muito tempo, mas antes de eu vir para cá, eu acho que eu era de um outro planeta. Sim, de um outro planeta, inferior à Terra. Inferior à Terra. Certo. Tá bom. Então vamos dizer assim, para você vir de um mundo primitivo, você está voltando 2 estágios, tá? Porque nós temos um mundo selvagem antes da Terra, de prova e expiação. É isso, Júnior e Adalberto? Eu acho que é primitivo com vários graus, né? É que é o seguinte, antes de provas e expiações vem um mundo primitivo e antes disso vem mundos de informação. Vem o mundo de formação, tem o mundo primitivo E depois prova e expiação. Selvagem. Esse mundo selvagem, ele está entre o começo do primitivo e o prova e expiação. Por exemplo, mundo primitivo, a gente ainda estava nas cavernas. Tá? Mundo selvagem, nós estamos em aldeias, fora das cavernas, tá? Em tribos, não necessariamente usando pele de animal. Se a gente está no mundo, né, no tropical, a gente andava nu, na verdade, como no Brasil, por exemplo.
tá? Aí nós ainda temos selvagens no Brasil. Então, entre os selvagens, veja como o selvagem, por exemplo, do Brasil, esses que já foram descobertos, não esses que estão isolados, veja como eles têm uma certa facilidade de se adaptar ao mundo que a gente chama de civilizado. Né? Então, é um mundo selvagem. Esses caras que estão na Terra provavelmente vieram de mundo selvagem. Tá bom? E o pessoal que veio de um mundo inferior ao da Terra, inferior à Terra e expiação, ele tem que ter ficado muito tempo, porque são milhões de anos para um planeta ficar diferente. Por exemplo, para ter espírito na Terra, nós tivemos espíritos na Terra lá no livro Roma e o Evangelho, o João o Evangelista ou o Batista? O João Evangelista, ele teve permissão de visitar o mundo primitivo, quando a gente era das cavernas. Se vocês pegarem esse livro, vocês vão ficar fascinados com essa história. Tá? Ele descreve o homem das cavernas, os primeiros espíritos da Terra. Isso tem milhões de anos. Agora, se você acha que você está na Terra há muito tempo, mas você veio de um mundo inferior, você provavelmente não teria mediunidade. Porque para você ter mediunidade, não são centenas de encarnações, se é isso que você está pensando. Olha, eu estou na Terra há muito tempo e já tive centenas de encarnações. Não. Para você fazer isso, você teria que estar há milhares de encarnações na Terra. O tempo para isso ocorrer são centenas de milhares de anos. Isso levaria, não seria tão rápido como a gente imagina, né? Para você se desenvolver como está hoje. Para ser mediano evolução, a sua existência, segundo o Livro dos Espíritos, a grande maioria de nós, com esse tipo de consciência e de ligação a Deus e Jesus, viemos de outro mundo, tá? Mas superior à Terra. Só que um monte de espírita não admite, não consegue pensar, raciocinar de que ele veio de um mundo melhor. Por vários fatores. Um deles é, por exemplo, o seguinte: se eu estava no mundo melhor, o que eu estou fazendo aqui sofrendo tanto? Estou cheio de problema de saúde, estou cheio de doença, no meio de gente que não gosta de mim. Isso aqui é um lugar que eu vim para pagar penitência. Não, não é isso, não. É que às vezes a gente faz escolhas, tá? Porque você tem um compromisso com a sua encarnação. Mas no meio do caminho, você faz escolhas. E ninguém vai te impedir de fazer suas escolhas. Eles vão orientar. Mas quem de nós, quando eu estava com 20, com 25, com 30 anos, ouvia a nossa voz aqui: não faça isso. Não saia com essa pessoa. Não beije essa pessoa. Não namore com essa pessoa. Não vai dar certo. Não isso, não aquilo. Quem que ouvia o carinha do ombro direito, né? Que nem nos desenhos do Pica-Pau. Tem um capetinho. Tom Gé. Tinha o capetinha e o anjinho, né? O anjinho do lado direito, vamos dizer assim, e o capetinho aqui. Quem é que ouvia o carinha da direita, o anjinho, com 20 anos de idade? Não. Primeiro que quando a gente está desligado de assunto de Deus e Jesus, e fora desse conhecimento, nesse planeta, a gente está ligado ao assunto material. Eu vou ficar com essa pessoa, é uma situação melhor, é uma pessoa mais bacana, aquele cara já tem carro, já tem um emprego, né? Uma vez eu fui, depois de muito tempo de casado, eu fui visitar um pessoal, umas pessoas, há muito tempo também atrás, fui visitar uns amigos no Boimirim, lá onde eu conheci a Carminha e o irmão dela. Aí eu encontrei um amigo, fui na casa dele, ele estava em casa, e aí a mãe dele me cumprimentou: oi, tudo bem, que não sei o que e tal, Ah, você casou, né? Casei e tal. Aí eu descrevi a minha esposa, na época, para a mãe do meu amigo. Aí, assim, o que ela falou, né? Ela falou assim: então você fez um bom casamento. Mas eu não falei nada de amor com ela. Eu só falei quem era a minha esposa, porque ela perguntou. Falei com quem eu estava trabalhando, porque eu trabalhava com meu sogro. Falei onde eu vivia, a casa onde eu morava. E ela calculou que eu tinha feito um bom casamento. Por quê? Porque eu tinha uma vida materialmente boa. Entendeu? Então a gente tem muito essa coisa de ter um bom casamento, um bom relacionamento, um bom emprego. Quantas pessoas eu já conheci que tiveram um baita do emprego,
em troca de algum favor. Tá? Coisas escusas mesmo, coisa feia mesmo, tá? Foi uma troca, fizeram uma troca. Né? Namorou com a fulana arrumou um bom emprego, ou ela namorou com o fulano era dono de uma empresa, enfim. Nós fazemos escolhas. Pensa bem. Se você tem... Posso fazer uma piadinha? Oi? Posso fazer só um... É que eu tô esperando que alguém, quando queira falar, põe a mãozinha, porque não põe a mãozinha. Pode falar, Carlinhos, imagina. Eu fui uma menina má. Uma vez a gente queria ir no rodeio e a gente precisava de carro. Aí eu tive que pedir um rapaz em namoro para ele levar a gente no rodeio. E depois, passado o rodeio, eu desmanchei o namoro, que não era interessante. Desculpa, mas eu tinha que falar, eu não ia aguentar. Não, tudo bem, é lógico, isso acontece, mas a gente está falando de coisas mais que realmente dão um rumo na nossa vida, porque nós escolhemos um certo caminho na vida, uma coisa mais, vamos dizer assim, mais definitiva, tá, Carminha? Mas a gente faz escolhas na vida, por exemplo, tive um grande emprego, o melhor emprego que eu tive até hoje, de emprego mesmo, trabalhado, registrado, foi no Banco Itaú. Quando eu pedi demissão do Banco Itaú, eu queria sair do Itaú porque eu não conseguia estudar. Tudo bem, é um ótimo motivo e tudo mais. Mas eu não deveria ter pedido demissão. Porque depois que eu saí do Itaú, eu pastei e cheguei a passar fome. Compreendeu? Ninguém falou para mim que eu deveria sair do Itaú. Ao contrário, se o emprego do Itaú era um bom emprego, certo que eu tinha sido direcionado para um bom emprego, porque os meus amigos, os seus amigos, os nossos amigos espirituais querem o melhor para nós. Então eles nos direcionam para um bom emprego. Sair de um bom emprego certamente não foi direcionado por um bom amigo espiritual. Tá? Então nós fizemos escolha. Eu fiz escolhas, como por exemplo essa de sair do banco, e eu sofri muito. Estava na minha programação sofrer isso? Não, eu que fiz besteira. Então presta atenção nas coisas que acontecem na sua vida, que aconteceram, essas que aconteceram, que tiveram uma consequência na vida que você tem hoje, né? Por exemplo, eu estou assim hoje porque aconteceu tal coisa. Tá bom. Eu estou assim assado porque também aconteceu outra coisa. Procura ver essas coisas todas que você acha que você está prejudicado ou prejudicada e veja se não foi por escolha sua. Ou seja, eu não escolhi sofrer, mas eu fiz uma escolha que me levou a esse caminho, me levou para esse destino que não era o que eu queria. Eu achei que ia ser uma coisa totalmente diferente. Mas, se você ouvisse o seu espírito que lhe aconselha, toda vez que você quiser que ele te aconselhe, principalmente quem é médium, em determinadas mediunidades, no mínimo a sua intuição vai te falar, esse negócio não é legal. Quem já não teve isso? Eu vou comprar esse Fiat 147, mas algo está me dizendo que não vai dar certo, não é? Não, eu vou comprar, agora melhorou o dinheiro, né? 10 anos atrás, eu vou comprar esse Maréia, mas alguma coisa está me dizendo que eu vou quebrar a cara, não é verdade? A gente não faz essas coisas, vem a intuição, aí você vai lá e faz. Aí o Fiat Maréia estoura o motor. E em dinheiro de hoje vai 20, 25 mil, 30 mil para consertar o motor do Maréia. Quer dizer, por que eu sou castigado? Por que as coisas não dão certo na minha vida? Porque você fez escolhas erradas, né? Compara bem. Você pode comprar hoje, só para a gente falar a coisa mais perto de nós, tá, gente? Você pode comprar hoje, se você tiver grana, você escolher comprar uma picape, por exemplo, dessa grandona Tiguan, tá? Usada, tá? Mas com o mesmo dinheiro você pode comprar, por exemplo, um Corolla. Mas como você gosta de picape, né? Porque você gosta de sertanejo, você gosta de rodeio, né, Carminha? Você gosta de sertanejo, de rodeio, dessas coisas todas. Então, você é cowboy ou cowgirl, né? E todo cowboy tem que ter uma picape, não é verdade? Eu prefiro comprar uma picape. Você fez uma boa escolha, considerando o mesmo valor,
em vez de comprar um Corolla, comprar uma picape Tiguan? Você fez uma boa escolha? Aliás, você fez a melhor escolha? Não, você fez uma escolha errada. A Tiguan tem muito mais possibilidade de quebrar e te dar um prejuízo astronômico daqueles que quem não tem grana tem que encostar o carro e esperar virar sucata e sujar o nome porque não paga nem IPVA mais. Nunca mais você vai pagar IPVA esse licenciamento dele. Não é? Agora, se você tivesse escolhido um Corolla, provavelmente ele não quebraria nunca e quando você fosse vender era assim, ó. Então a gente faz escolhas. Quando você for escolher o Tiguan, você ouviu o Anjinho ou você ouviu o Capetinha? O Corolla é carro de velho, vamos combinar. Corolla é carro de velho. A picape é um baita de um carrão. Eu gosto dessas coisas, eu vou comprar, vou fazer um gosto, porque é melhor um gosto do que uma vida efêmera, né? É uma coisa mais ou menos parecida com isso. Isso, então, é um exemplo, você faz escolhas, tá certo? Aquele namorado moreninho, pobrezinho, mas muito trabalhador, que morava num bairro pobre e que gostava de você e também você gostava dele, talvez você tenha escolhido aquele outro que tinha uma picape, branquinho de olho azul, e você escolheu ficar com o outro, gostando daquele outro, mais pobrezinho. Não é assim que acontece nas novelas, nos filmes espíritas? Aí escolhe o outro. Aí você namora com aquele branquinho, do olho azul, loirinho, né? Playboy, com 5 anos de namoro, você engravida, casa, e o cara você descobre que ele tem um monte de mulher pelo mundo afora. E aí depois, quando você for conhecer as pessoas lá, relembrar os amigos da antiga, fala, e aquele moreninho, lembra daquele fulano que gostava de mim lá na escola, e eu dele e tal, não deu certo. Pois é, mas ele era esforçado, ele trabalhou pra caramba. Se formou advogado, tem hoje um escritório grande na Avenida Paulista, com um monte de funcionário, e está casado até hoje com a mesma esposa. Não acontece isso? Isso não é só história de filme, de novela. A gente faz escolhas erradas. Então nós não viemos aqui para sofrer, gente. Nós viemos aqui para ajudar os outros. Presta atenção nisso. Nós viemos aqui para fazer o bem. Nós, a grande maioria de nós, acredite que você vai ver a quantidade de coisas que você pode fazer e você não sabia que podia. Quando você se convencer de que você veio de um mundo superior à Terra, você vai começar a fazer coisas, como eu já disse, que há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, era chamado de milagre. Confia no que eu estou te falando. A maioria dos médiuns que estão ligados a Deus, a Jesus, ao Espiritismo, com essas verdades do kardecismo, que a gente chama de kardecismo, não são daqui da Terra, mas não são de mundo inferior. São de mundos superiores à Terra, que podem sim estar aqui há muito tempo, tá? Pode sim estar aqui há muito tempo, mas já veio com uma bagagem tremenda de lá. E cada vez que você desencarna e cumpre as coisas que você tem compromisso, ao desencarnar, eles vão perguntar para você. E aí, você quer voltar para lá? Para cima? Ou o que você quer fazer? Olha, eu quero continuar meu compromisso com a Terra. Por exemplo, eu posso ir lá para Orion, que eu vim de lá? Pode. Mas pensa bem, o que eu vou fazer em Orion, onde só tem espírito superior? Se eu conviver só com o espírito superior, vamos dizer assim, que eu desencarno, o Hélio desencarna. Entenda bem a didática. Eu desencarno, vou para o nosso lar, olha só. Supondo que eu seja um espírito superior, é claro. Vou para o nosso lar, em nosso lar eles me perguntam, e eu falo, bom, eu vim de Orion. Tá, você quer voltar para Orion? Não. Não, eu quero continuar na Terra. Por quê? Porque lá em Orion, o que eu vou encontrar são espíritos do Quilate e Chico Xavier. O que eu vou fazer no meio desses caras? Eles não precisam de ajuda, gente. E o espírito só progride se ele ajudar os outros, se ele fizer o bem. Vamos lá. Você fez um curso de professor. Nós temos aqui, pelo menos, no mínimo, 2 professoras, né? A Jalene e a Carminha. Tá certo? Você fez o curso, magistério, ou seja lá qual for, para dar aula. Não importa que nível, mas para dar aula. Você tem que usar isso, concorda? Aonde que você vai dar aula se não tiver escola?
Se não tiver escola, porque tem que ter escola para pôr pessoas que não têm conhecimento sobre aquilo que você ensina. Certo? Aí você termina a sua faculdade, ou o seu curso, o seu magistério, e vai para um lugar onde todo mundo tem magistério ou tem o mesmo curso superior que você. O que você vai fazer lá? Nada. O que eu estou fazendo aqui no meio desse monte de professor? Eu quero estar com um aluno que queira aprender alguma coisa. É isso que acontece conosco. Podemos dar uma passada em Órion? Pode, eu vou dar uma passada lá, cumprimentar o pessoal e vou voltar. Mas eu não quero viver em Órion. Eu quero viver ao lado de Deus. Lá eu quero viver. Quando eu for espírito puro, porque aí é a felicidade eterna. Mas enquanto isso não acontece, eu preciso trabalhar. Presta atenção nesse negócio de mediunidade na Terra. Quantos médios vocês conhecem que não trabalham? Não vão atrás de arrumar um lugar para trabalhar? Isso é um erro, gente. Você tem que se virar. É muito difícil reencarnar. Viu? É uma movimentação absurda o reencarne, a programação do reencarne, a equipe numerosíssima, o treinamento que você tem, a preparação dos seus pais. Demora décadas. No tempo da Terra, demora décadas para você conseguir reencarnar. Tá? E nós chegamos aqui e não vamos atrás daquilo que a gente se comprometeu. E você só vai melhorar se você fizer aquilo que você se comprometeu. Ou seja, trabalhar como médium ajudando as pessoas, por exemplo. E na matéria também, é claro. Mas como médium. Se você não trabalha como médium, se você não vai atrás de um lugar para trabalhar, não importa a distância. Eu, quando comecei a trabalhar na Liga, eu rodava 45 quilômetros para chegar na Liga. E saía da Liga e chegava na minha casa à 00:30. Lá em Parelheiros. A Liga é na Barra Funda. Eu chegava na minha casa e saía de lá feliz da vida. Até que eu comecei a trabalhar 2 ou 3 ou 4 vezes por semana e ainda dava curso. Eu praticamente não chegava na minha casa, era chegar e sair. Pá, pum, pá, pum, pá, pum. Então, a minha vida é um exemplo de boas atitudes? Não, é que eu sabia onde que o meu carro estava pegando. Essa é a diferença. Você tem que saber aonde o calo te aperta. Olha, as coisas na minha vida não estão muito bem, não. Eu estou fadado a viver desse jeito? Não, você não está fadado a viver mal, gente. Muda a sua vida hoje. Você não é um espírito qualquer. Quem está ligado a Deus Jesus não começou ontem. Não começou há 100 anos. Não começou há 1000 anos, não, gente. Isso começou há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui, pela última informação, eu estou há muito tempo, mas até onde eu sei, eu estou aqui há 80 mil anos. Eu estou na Terra há 80 mil anos. Sabe o que é isso? Quanto tempo você acha que você está na Terra? 500 anos? 10 encarnações? 100 encarnações? Não é isso não, gente. É muita coisa. Com poucas encarnações, com apenas dezenas de encarnações, você não chega ao estágio que você está de médium e com interesse em Deus e Jesus e Espiritismo. Não tem jeito de ser assim. Tá? Tudo está indicando, inclusive no Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: se ele não diz que ninguém é da Terra, ele diz pelo menos o seguinte: a maioria de nós viemos de outro planeta superior para ajudar na Terra, inclusive quando começou a civilização. Então, se você tem aí alguma dificuldade, está passando por algum problema, qual é a melhor maneira de você viver melhor? O que você acha? Como médium, trabalhar mais. Quantos dias da semana você trabalha com a mediunidade? Um dia, trabalha 2. Trabalha 2, vai para 4. Procura trabalhar todo dia com a mediunidade. Ajuda os outros todo dia. Tá encerrando a nossa reunião aqui, vai zerar aqui, nós vamos apagar tudo, hein? Desculpa, eu acabei perdendo o